Ela foi encontrada desacordada na beira da estrada, sem nada além do vestido rasgado nas costas e de um segredo que podia destruir o homem mais poderoso da região. E a reação do fazendeiro mais temido do Piauí mudou tudo. Você já imaginou encontrar, no meio do sertão que arde de sol e de silêncio, uma jovem que o mundo havia decidido descartar, sem saber que dentro dela estava a verdade que derrubaria um coronel inteiro? É assim que começa a história que abalou São Roque do Sertão no ano de 1911. Uma história que fez gente chorar nos alpendres, esfriar o café na xícara de tanto que o coração apertou. O vento levantava poeira vermelha pela estrada de chão batido. O sol de novembro castigava como castigo vivo, e ali, entre os mandacaros que pareciam guardar o sofrimento do mundo, estava ela. Quando Benedito Ferro Cavalcante, o Ferrão, desceu do cavalo e colocou os dedos no pescoço dela para sentir o pulso, não imaginava que aquele gesto simples seria o começo de uma reviravolta que ninguém, absolutamente ninguém, ousava prever. E meu amigo, minha amiga, o que aconteceu no final dessa história deixou a cidade inteira de boca aberta. Uma revelação que virou o sertão de cabeça para baixo e mostrou que a maldade dos poderosos sempre tem data de validade. Fique comigo, porque você vai entender por que aquela tarde mudou para sempre o destino de duas almas que o sofrimento havia quase apagado. Prepare o coração. Romance, dor, superação e um desfecho cheio de emoção estão só começando. Agora me diga de que cidade você está assistindo essa história. Já se inscreva no canal, porque histórias como essa, cheias de verdade e de sertão, você só encontra aqui. O sol se deitava sobre o sertão do Piauí com uma brutalidade que parecia intencional, como se o céu tivesse raiva daquela terra. Era novembro de 1911 e a seca havia chegado mais cedo que o esperado, deixando o pasto cor de palha queimada e os riachos virados em fio de areia. Na fazenda Pedra Bruta, porém, a paisagem tinha uma dureza diferente. Não era apenas a seca do clima, era a seca de um homem que havia decidido há muito tempo não precisar mais de ninguém. Benedito Ferro Cavalcante tinha 32 anos e era o tipo de homem que a paisagem parecia ter moldado. Alto, de ombros quadrados e pescoço grosso de quem carregou muito peso ao longo da vida, tanto no corpo quanto na alma. O rosto era bronzeado pelo sol de anos, com um bigode espesso e escuro que fazia o maxilar parecer ainda mais firme. As mãos eram as mãos de quem não delegava o que podia fazer sozinho, calejadas nos nós dos dedos, manchadas de terra e de graxa de sela, mãos que prendiam gado bravo sem tremer. Os olhos eram escuros, fundos, do tipo que a gente olha e não consegue ler o fundo. Usava sempre o mesmo chapéu de couro desgastado, camisa de algodão escuro e as botas de bico fino que havia comprado em Teresina 8 anos atrás e que recusava substituir. A região toda o chamava de Ferrão, e o apelido dizia tudo. Uns diziam que ele havia expulsado sozinho uma quadrilha de grileiros que tentou tomar as terras do finado Tertúlio Sampaio, vizinho velho que não tinha herdeiro vivo. Outros garantiam que havia enterrado com as próprias mãos 2 capangas que tentaram roubar seu gado na grande seca de 1906 e que nunca mais se falou nos homens. O que todos sabiam, com certeza, era que Ferrão não abria a porteira da Pedra Bruta para quem não era chamado. Não emprestava favor sem peso medido e não levantava a voz. O que era estranhamente mais assustador do que se gritasse. Homem de voz baixa, num sertão acostumado a grito, carrega um tipo diferente de autoridade, aquela que vem de dentro e não precisa de plateia para funcionar. Por dentro daquela armadura de silêncio e reputação, porém, havia uma ferida que São Roque do Sertão nunca enxergou direito,
3 anos antes, Ferrão havia enterrado a mãe, Dona Josefina, a única pessoa do mundo que ainda o via como gente e não como ameaça. Com ela foi embora a última voz que lhe dizia bom dia com carinho, a última mão que tocava a sua sem precisar de razão. Desde então, a Pedra Bruta tornou-se algo entre orgulho e prisão. Mais de 1000 hectares de terra boa, gado gordo, uma casa simples, mas bem cuidada, empregados que obedeciam sem questionar, e um silêncio que enchia os quartos de noite como água enche um poço. Marcelino, o capataz, era o homem mais próximo que Ferrão tinha. 50 e tantos anos, cabelo branco como algodão velho, andar de quem passou a vida no chão duro, com os joelhos dobrados de anos de montaria e o pescoço grosso de quem nunca parou de carregar. Fazia parte da fazenda há tanto tempo que parecia ter brotado da terra junto com os mandacaros. Sabia ler o humor do patrão sem precisar de palavra, quando Ferrão estava mais fechado que o costume. Marcelino resolvia os problemas do dia sozinho e deixava o patrão em paz. Quando a lamparina ficava acesa até tarde demais, o velho ficava do lado de fora fumando o cigarro de palha, como uma sentinela que ninguém havia pedido, mas que estava ali de todo jeito, guardando o silêncio de um homem que ele respeitava demais para deixar sozinho sem saber disso. Naquela tarde de sol a pino, com o cheiro de poeira vermelha queimando na garganta e o calor fazendo o horizonte tremer como coisa viva, Ferrão cavalgava sozinho pela estrada de chão batido que cortava o limite oeste de sua propriedade. Estava voltando de uma vistoria nos pastos do fundo, onde havia mandado ampliar o coxo para o gado. Carvão, o cavalo preto e alto que o acompanhava há 6 anos, andava no ritmo de sempre, devagar, firme, como se também soubesse que não havia pressa quando o dono estava calado. Foi então que o cavalo parou de repente, bufou 2 vezes e recusou avançar. Ferrão franziu a testa, apertou os joelhos e olhou para a frente. A estrada estava vazia, só a poeira e os mandacaros de cada lado. Mas Carvão bufou de novo desconfiado, o pescoço esticado para a direita, e foi então que Ferrão viu. Parcialmente escondida entre o arbusto seco e a pedra lascada que marcava a divisa da estrada, havia uma mulher no chão. Ferrão desceu do cavalo sem pressa. Não correu logo, porque no sertão apressado, às vezes é armadilha. Amarrou Carvão num galho seco e foi chegando devagar, com a mão no cabo do facão que usava sempre na cintura. Mas quando chegou perto, o suficiente para ver o rosto dela, a mão soltou o cabo sozinha. Era jovem, devia ter uns 20 anos, talvez menos. Estava de lado no chão, com o vestido de chita azul rasgado nos joelhos e sujo de terra vermelha, os cabelos escuros colados de suor na testa e no pescoço. O rosto tinha uma palidez que assustava, branca como cal passada às pressas, os lábios rachados de ressecamento, as olheiras fundas. Não havia nada ao lado dela, nenhuma trouxa, nenhum chapéu, nenhuma cantil. Só a mulher e o chão duro. Ferrão ajoelhou num joelho só, com aquela cautela de quem aprendeu que o sertão engana, e colocou os dedos calejados no pescoço dela. O pulso batia, fraco, apagado, mas batia. Ele respirou fundo. Algo dentro daquele homem que o mundo inteiro achava de ferro puro deu um aperto inesperado, como uma mão que aperta o peito por dentro. Ela estava viva e estava sozinha, e naquele sertão, com aquele sol, não duraria muito mais. Ferrão a levantou com os 2 braços como se ela não pesasse mais que uma manta, colocou-a sobre Carvão atravessada e cavalgou de volta para a Pedra Bruta sem olhar para os lados. Marcelino estava no terreiro consertando um coxo quando os viu chegar. Abriu a boca, mas um olhar do patrão fechou de volta sem que palavra saísse. Ferrão levou a mulher para dentro da casa, para o quarto da frente que havia sido da mãe, com a colcha lavada e o ar que ainda cheirava vagamente a alfazema. Ali a deitou com mais cuidado do que qualquer pessoa esperaria daquelas mãos grossas.
Horas depois, quando o sol havia sumido e a lamparina balançava com a brisa da janela, ela abriu os olhos. O cheiro de caldo de galinha e de café passado no pano preencheu o quarto antes mesmo que ela conseguisse enfocar o que estava vendo. E quando os olhos escuros dela encontraram os olhos escuros dele, Ferrão, sentado na cadeira de couro encostada na parede, imóvel, olhando para ela em silêncio, o susto foi tanto que ela tentou sentar de um salto. "Fica quieta", disse ele com aquela voz que não subia nem descia. "Não te trouxe aqui para te machucar. Te trouxe porque você ia morrer naquela estrada." Ela ficou quieta e comeu o caldo inteiro. Quando acabou, colocou a colher devagar na tigela e ficou olhando para ela por um momento, como quem não tem certeza se o que está sentindo é alívio ou início de choro. Ferrão levantou a tigela sem palavra nenhuma e foi encher de novo. Ela não protestou. Nos 2 dias seguintes, a mulher dormiu mais do que esteve acordada. Ferrão mandou Marcelino buscar a parteira da cidade, ainda na noite do primeiro dia, uma mulher de nome Gertrudes, pequena, séria e de poucas palavras, que havia traído a cama das madrugadas incontáveis vezes para ajudar vida a entrar no mundo. Ela chegou com a luzinha da lamparina ainda tremida, examinou Isaura com mãos práticas, confirmou que estava desidratada e exausta, mas sem risco imediato além da fraqueza, e foi embora sem perguntar mais do que devia. Ferrão pagou o dobro do combinado. Ela entendeu o recado sem precisar que dissessem nada. Havia aprendido em anos de parteirice que às vezes a dignidade de uma mulher dependia de como os outros manejavam o silêncio. Quando a mulher finalmente ficou acordada por tempo suficiente para ter uma conversa, foi numa manhã que cheirava a café forte e ao capim queimado que o vento trazia do pasto. Ela estava sentada na cama, com o chale de Dona Josefina sobre os ombros, porque a noite no sertão, mesmo no novembro quente, trazia um frio que subia do chão, e olhava para as mãos no colo com uma expressão que não era de vergonha, mas de quem está medindo o quanto de si mesma pode revelar de uma vez. "Seu nome eu ainda não sei", disse Ferrão, da porta sem entrar. Respeitava o espaço como respeitaria o de qualquer hóspede. Ela ergueu o olhar. "Isaura", disse com a voz ainda um pouco fraca. "Isaura Bento das Neves, 21 anos, filha de Joaquim das Neves, tropeiro de Teresina. Meu pai morreu de febre em março." Ferrão entrou devagar, puxou a cadeira e sentou à distância respeitosa. "Só o nome já ajuda. O resto você conta quando quiser ou não conta." Ela o observou por um momento, como se tentasse medir o peso daquela frase. "Você não vai me perguntar o que eu estava fazendo sozinha naquela estrada? Vou perguntar quando você estiver com forças de responder." Isaura respirou fundo. Havia algo na calma daquele homem que desarmava. Não era a calma de quem não se importava. Era a calma de quem já viveu o suficiente para saber que pressa não abrevia a dor de ninguém. "Pode perguntar agora", disse ela. "Já faz tempo que eu carrego isso sozinha. E carregar em silêncio começa a pesar mais do que contar." E então ela contou. Falou do homem com quem havia ido morar em São Roque do Sertão, um fazendeiro casado chamado Odilon Prado Vasconcelos, que a havia apresentado para a cidade como afilhada da família, quando na verdade a tratava como empregada sem salário e sem voz. Que quando ela começou a entender o tamanho da humilhação e a recusar certas ordens, Odilon a expulsou com um pé nas costas numa manhã de chuva fina, dizendo que ela havia roubado e que era louca. E que quando foi pedir ajuda na cidade, as portas se fecharam uma por uma, porque a palavra de Odilon valia ouro e a dela não valia nem a farinha do dia. A mentira que ele espalhou pegou como fogo em capim seco, disse Isaura com os olhos marejados, mas a voz firme, como quem chegou num ponto em que o choro já cansou e só sobrou a verdade. Disseram que eu inventava, que eu queria estragar a reputação de um homem honrado,
que era orgulhosa demais para a posição que tinha. A voz falhou um instante, mas ela continuou. E eu fui embora, sem nada, 3 dias caminhando sozinha, dormindo ao relento, passando fome até que as pernas falharam na sua estrada. Ferrão ficou ouvindo tudo com os cotovelos nos joelhos e os olhos no chão, numa postura que outra pessoa poderia confundir com indiferença, mas que era, na verdade, a forma que ele tinha de concentrar respeito. Quando ela terminou, ficou um silêncio que durou o tempo de 2 respirações. Então ele disse, sem tirar os olhos do chão: "Aqui ninguém sabe seu nome ainda. Descanse enquanto pode." Ela olhou para ele, buscando algum sinal de julgamento. Não encontrou nenhum, e foi a primeira vez, em muitos meses, que Isaura Bento das Neves dormiu sem chorar. A fazenda foi se acostumando com ela devagar. Os 2 peões que trabalhavam na Pedra Bruta, Davi, um moço de 18 anos que mal falava, e Toinho, um homem de meia idade, que compensava o silêncio do patrão com comentários sobre tudo, receberam a recém-chegada com a discrição que o patrão exigia sem precisar exigir em voz alta. Marcelino, que havia conhecido mais da vida que todos juntos, ficou observando pelos cantos com olhos que registravam mais do que revelavam. Isaura começou a ajudar nas tarefas da casa não por obrigação, mas porque ficar deitada quando o corpo já havia descansado lhe parecia abuso. No 3º dia, varou a cozinha com uma vassoura e arrumou a prateleira que tinha os potes de farinha, feijão e milho. Ferrão apareceu na porta da cozinha, cruzou os braços e ficou olhando sem falar nada por um tempo. "Você não precisa fazer isso", disse afinal. "Já disse que está aqui como hóspede." "E eu ouvi", respondeu ela, sem parar de varrer. "Mas hóspede não significa inútil. Enquanto eu tiver forças para trabalhar, trabalho." Ferrão ficou mais um momento na porta, depois saiu sem responder. Mas o canto da boca subiu 2 milímetros e Marcelino, que estava do lado de fora e viu aquilo, ficou quieto também, mas guardou. Nas manhãs seguintes, uma rotina nova foi se costurando com a velha. Isaura acordava antes do sol. Acendia o fogão à lenha com a destreza de quem conhece fogo desde criança. Preparava o café forte que Ferrão bebia em pé, de costas para a janela, olhando para o terreiro. Eles trocavam poucas palavras nesses momentos, mas eram palavras escolhidas, sem peso de faz de conta. "O gado do fundo está bem?" perguntava ela às vezes, porque havia escutado Toinho comentando sobre uma cerca arrebentada. E Ferrão respondia, sem se surpreender com a pergunta: "Tá." Marcelino consertou ontem à tarde. Não era intimidade ainda. Era algo mais delicado, era a ausência de fingimento. Foi numa tarde de céu pesado, quando a brisa trazia o cheiro distante de chuva que ainda demorava a chegar, que aconteceu a primeira conversa de verdade. Os 2 estavam na varanda, cada um na sua cadeira de vime, olhando o horizonte avermelhado. O silêncio era daqueles que não pesam. Isaura embrulhou o xale nos ombros e disse, sem olhar para ele: "Você perdeu alguém." Ferrão se virou. "Como você sabe?" "Por causa do jeito que você anda por aqui. Tem gente que vive numa casa e tem gente que habita um luto. Você habita o seu." Aquilo ficou no ar por um tempo longo. Então Ferrão disse, olhando de volta para o horizonte: "Minha mãe, 3 anos atrás." E depois, como se a frase tivesse mais peso, que cabia num silêncio só: "Era a única pessoa que me via sem medo." Isaura não disse que sentia muito, não disse que ia ficar tudo bem. Ficou quieta do jeito certo, aquele jeito que só quem também viveu perda grande entende. E quando o sol sumiu de vez atrás das colinas secas, os 2 ficaram mais um tempo na varanda sem precisar de mais nada. Mas a cidade logo soube que havia uma mulher na Pedra Bruta. Numa região onde as notícias corriam mais rápido que cavalo bem descansado, era inevitável. Comadre Zulmira,
que vendia farinha na bodega da esquina da praça e tinha o dom raro de saber de tudo antes que acontecesse, espalhou em 2 dias que o Ferrão havia trazido uma moça desconhecida e desonrada para dentro da fazenda. O burburinho foi crescendo como água em tempo de cheia. Primeiro o armazém soube, depois a barbearia, depois a sacristia. E quando chegou à orelha de Odilon Prado Vasconcelos, o coronel sentiu o estômago virar de um jeito que ele conhecia bem. Era o sentimento de quem vê seu segredo ganhando pernas. Se Isaura estava em terra firme e sendo protegida por alguém que não tinha medo dele, a mentira que havia construído corria perigo real. Odilon mandou primeiro um recado velado por intermédio de um compadre, que Ferrão deveria devolver o que não era dele. Ferrão mandou de volta o mensageiro com a frase curta que resumia sua resposta: "Não tenho o que devolver porque não peguei o que é de outro." Odilon rosnou para o compadre e mandou outro recado, mais duro. Ferrão não respondeu dessa vez. "Agora me diga, você já se inscreveu no canal? Porque o que vem a seguir é quando a história começa a apertar de verdade." As semanas que se seguiram foram um acúmulo silencioso de gestos que mudavam a temperatura entre eles, como brasas que crescem devagar antes de virar chama. Isaura havia se acostumado com a fazenda e a fazenda havia se acostumado com ela. E havia algo nessa troca que os dois sentiam, mas nenhum nomeava, com aquela cautela de quem já foi queimado e não quer apressar o fogo. Uma tarde, Toinho chegou do curral mancando. Havia escorregado numa pedra molhada e machucado o tornozelo. Isaura foi a primeira a aparecer com água morna e pano limpo, e enquanto cuidava do peão com uma eficiência prática que deixou Marcelino de boca aberta, Ferrão ficou observando da porta do galpão. Havia nela uma destreza, com o cuidado que vinha de dentro, não de treino, mas de natureza, como alguém que sabe que curar é um ato de respeito. No dia seguinte, quando Ferrão voltou do pasto com um corte no antebraço onde um arame solto havia arranhado fundo, foi Isaura quem apareceu na cozinha com o frasco de álcool e o curativo. "Deixa eu ver", disse com aquela voz que era ao mesmo tempo suave e sem espaço para objeção. Ferrão estendeu o braço sem graça, não acostumado a ser cuidado. Quando os dedos dela tocaram a pele dele para limpar o corte com o pano embebido, ele sentiu algo que não esperava. Não era dor, era quase o contrário. Era uma presença, uma atenção cuidadosa que entrava pela pele junto com o álcool. "Pronto", disse ela, amarrando o pano sobre o corte. "Amanhã já está fechando." Ferrão olhou para o curativo, depois para ela. "Obrigado. Não precisa agradecer por coisa pequena. Não é pequena." A voz saiu diferente do que planejava, mais funda, mais verdadeira, e os dois ficaram 1 segundo a mais parados do que o necessário, antes que Isaura se virasse para guardar o frasco e Ferrão fosse lavar as mãos. Marcelino viu tudo de longe, como sempre, e pelo jeito que o velho capataz olhava a fazenda naqueles dias, com um sorriso quase imperceptível que subia só de um lado, dava para entender que ele entendia muito bem o que estava acontecendo, mesmo que os 2 donos da situação ainda não tivessem coragem de admitir para si mesmos. Mas o Odilon Prado Vasconcelos não ficou quieto. Num dia de neblina fina que cobria as colinas de branco fraco, com cheiro de capim molhado e couro de cavalo no ar da manhã, ele apareceu na Pedra Bruta pessoalmente. Chegou com 2 homens armados ao lado, montados em cavalos que não eram de serviço, mas de demonstração, e com o sorriso de quem está acostumado a ser obedecido antes de abrir a boca. Isaura, que estava na janela da cozinha naquele momento, viu os 3 chegando pela estrada e sentiu aquele frio familiar que conhecia bem o frio de quem sabe que o perigo está tomando forma. Ferrão o recebeu na porteira, os pés plantados no chão de bota, a mão no cabo do facão e aquela calma que dava mais medo do que qualquer grito. "Boa tarde, Ferrão", disse Odilon,
com um tom que era quase amigável, mas tinha aço por baixo. Vim conversar sobre a moça que você está abrigando. Não tem conversa, respondeu Ferrão. Esta porteira não abre para quem vem com ameaça. Pode voltar pelo caminho que veio. O sorriso de Odilon não saiu, mas ficou mais duro. Você sabe que ela tem história suja. Roubou da minha casa, mentiu para a minha família. O que eu sei, disse Ferrão sem mover um músculo, é que uma mulher que está do lado de dentro da minha porteira não é assunto seu. E que homem que precisa de 2 armados para fazer visita de cortesia não vem em paz. Odilon estreitou os olhos. Os 2 homens ao lado dele colocaram as mãos nas coronhas das armas, mas não tiraram, porque todos na região sabiam que Ferrão não sacava por elegância, sacava para usar, e que ninguém havia saído bem de uma troca com ele. Você vai se arrepender disso, disse Odilon puxando as rédeas para virar o cavalo. Já me arrependi de muita coisa na vida, respondeu Ferrão, sem tirar os olhos do coronel. Isso aqui não vai entrar na lista. Odilon foi embora com a bilha engolida e os 2 capangas trás. Mas foi embora com uma decisão tomada, e isso era mais perigoso que se tivesse ficado. A pressão externa começou a chegar por outros caminhos. Vizinhos que antes compravam gado de Ferrão começaram a recusar negócio por enquanto. O armazém de seus Agripino foi discretamente informado de que quem vendesse suprimentos à Pedra Bruta poderia ter problemas com certos contratos. A cidade foi sendo fechando em torno do nome de Ferrão como uma mão que aperta devagar. E enquanto isso, dentro da fazenda, Isaura percebia o custo que sua presença estava gerando e carregava aquilo com um peso crescente no peito. Eu sei o que está acontecendo, disse ela numa noite enquanto Ferrão sentava à mesa da cozinha com a lamparina acesa e o olhar no nada. Marcelino não fala, mas eu ouço o Toinho comentar. Toinho fala demais, respondeu Ferrão, sem levantar os olhos. E eu falo o necessário, disse ela, com uma firmeza que o fez erguer a cabeça. Eu não posso deixar que você perca tudo por minha causa. Isso não é justo. Não perdi nada que importe. Você perdeu negócios. A cidade virou as costas. A cidade que vira as costas por causa de pressão de um coronel covarde não era a cidade que valia a pena ter do lado. A voz era baixa, mas não havia espaço nela para discussão. Isaura ficou de pé na soleira da cozinha, abraçada nos próprios ombros. Por que você faz isso, Benedito? Era a primeira vez que ela usava o nome de batismo, não o apelido. Ele notou. A resposta demorou. A lamparina balançou com a brisa. Do lado de fora, um grilo cantava insistente e o boi mais velho do curral bufou no escuro. Porque você não merece o que te fizeram, disse ele afinal. E porque é mais fácil lidar com o que a cidade pensa de mim do que lidar com a ideia de ter virado o rosto para uma mulher sozinha numa estrada de sertão. Isaura fechou os olhos por um instante, e quando os abriu, havia alguma coisa diferente neles. Não era só gratidão, era reconhecimento. A espécie de olhar que aparece quando alguém, depois de muito tempo, se sente finalmente visto. E meu amigo, minha amiga, o que nenhum dos dois sabia ainda é que Marcelino guardava um envelope. Um envelope velho, amarelado, que havia recebido do tropeiro Joaquim das Neves, o pai morto de Isaura, semanas antes de Joaquim partir para a viagem de onde não voltaria. O velho capataz o havia guardado durante meses sem saber o peso que carregava. Mas algo naquela situação toda, alguma lembrança que começou a se mover quando ouviu o nome de Odilon Prado Vasconcelos, estava fazendo o envelope pesar na gaveta da sua cama como se tivesse pedra dentro. Numa tarde em que Ferrão foi até a cidade resolver uma pendência de compra de arame, Marcelino foi até o quarto dele, abriu a gaveta, tirou o envelope e o segurou com as 2 mãos velhas. Estava endereçado ao Coronel Benedito Ferro Cavalcante, Fazenda Pedra Bruta. Joaquim havia pedido que fosse entregue apenas se Isaura aparecesse. Se ela aparecer na sua fazenda, patrão,
Havia dito o tropeiro com aquela seriedade de quem sente que o tempo está curto. Aí você vai saber que ela precisou de ajuda. E então, esse papel vai fazer sentido. Marcelino olhou para o envelope por um longo tempo. Depois foi ao quarto, onde Isaura estava costurando um pano rasgado e disse apenas: "Quando o patrão voltar, eu preciso mostrar uma coisa para os dois." Isaura ergueu os olhos do pano. No rosto do velho havia qualquer coisa entre alívio e peso, como quem guarda uma notícia que muda tudo e sabe que mudar nem sempre é fácil. Naquela noite, porém, antes que o envelope fosse aberto, a crise chegou primeiro. A lamparina estava baixa, quase apagando, e o silêncio da fazenda tinha aquela qualidade densa das noites de véspera, quando o ar parece saber que algo está para mudar. Foi Toinho quem chegou correndo pela estrada antes do sol alto, com a camisa encharcada e a respiração cortada. Trouxe a notícia que Marcelino havia temido. Odilon Prado Vasconcelos havia ido ao juiz da comarca, seu compadre de 20 anos, e apresentado um documento. Dizia que Isaura havia contraído dívida com ele antes de fugir e que Ferrão, ao abrigá-la, tornava-se responsável pelo valor. A ordem era para que ela fosse apresentada para prestar contas na manhã seguinte. Ordem assinada, carimbada, com toda a aparência de lei. A notícia caiu na pedra bruta como pedra em poço. Ferrão ficou de pé no meio da cozinha por um tempo que pareceu longo demais. Os punhos fechados ao lado do corpo, os olhos olhando para um ponto no chão. Isaura estava encostada no batente da janela e ouvia o próprio coração bater rápido, assustado. Ela havia esperado por isso. Havia esperado no fundo desde o primeiro dia em que acordou naquela cama que cheirava a alfazema. "Eu vou embora antes do amanhecer", disse ela, com uma voz que tentava ser firme, mas que tremeu na última sílaba. "Não vou deixar que uma ordem forjada por esse homem caia sobre você. Já te causei prejuízo suficiente." Ferrão levantou os olhos e a olhou com uma intensidade que ela não havia visto antes. "Você não vai a lugar nenhum. Benedito ouviu o que eu disse." Ele se levantou da cadeira devagar, foi até ela e colocou as duas mãos nos ombros dela. Aquelas mãos que sabiam mais de trabalho que de carinho, mas que agora seguravam com uma firmeza que não era força, era escolha. "Você não é um problema a resolver. E eu não estou deixando você ir para a mão de quem quer te usar como prova de mentira." Ela fechou os olhos. Uma lágrima soltou pelo canto, uma só, que ela nem tentou esconder. "Você perdeu negócios por minha causa, a cidade te volta às costas e agora tem ordem de juiz." "Ordem de juiz com padre de coronel não é lei", disse ele. "É pressão, e pressão eu já aguentei mais pesada." Foi então que Marcelino apareceu na porta da cozinha. Tinha um envelope na mão. Estava calmo, da forma específica de quem carregou algo por tempo demais, e finalmente chegou a hora de largar. "Patrão", disse ele, "acho que chegou o momento." Ferrão olhou para o envelope, para Marcelino, depois para Isaura. "O que é isso?" "É do pai dela, seu Joaquim, o tropeiro." Marcelino falou devagar, pesando cada palavra. "Ele me deu antes de morrer, pediu para guardar até que ela aparecesse. Disse que um dia ela ia precisar disso mais do que de qualquer outra coisa no mundo." O silêncio na cozinha foi o tipo de silêncio que antecede raio. Ferrão pegou o envelope, quebrou o lacre com o dedão, abriu com calma que custava a manter. Isaura ficou de pé sem respirar, olhando para o papel como se tivesse medo do que ele guardava. E Ferrão começou a ler. E enquanto lia, a expressão no rosto ia mudando com uma lentidão que era, ao mesmo tempo, choque e encaixe, a expressão de quem está vendo peças se encaixando no lugar que sempre deveriam ter estado. Ali, em letra cursiva antiga, de tinta já desbotada, estava o testamento de Eduardo Bento Cordeiro, fazendeiro de Teresina, falecido 2 anos antes. Um homem que Isaura nunca havia conhecido, mas cujo sangue ela carregava sem saber. O documento era claro.
Isaura Bento das Neves era filha reconhecida de Eduardo Cordeiro, fruto de um relacionamento com Joana das Neves, mãe de Isaura, que havia morrido de parto quando a menina tinha 3 anos. Por não ter outros herdeiros diretos, Eduardo deixava a ela, por herança legítima, as terras do engenho Bom Jesus, 270 hectares de terra boa na beira do rio, a norte de São Roque do Sertão. As mesmas terras que, segundo o segundo documento dentro do envelope, uma carta do cartório de Teresina, escrita pelo próprio Joaquim das Neves, haviam sido transferidas por meio de documentação fraudulenta para o nome de Odilon Prado Vasconcelos, meses depois da morte de Eduardo, antes que qualquer herdeiro pudesse ser notificado. O tropeiro havia descoberto a fraude por acaso, recolhendo papéis do patrão falecido para entregar à família, e não havia tido coragem de enfrentar Odilon sozinho. Mas havia guardado as provas, e as havia guardado com Marcelino, o único homem da região em que confiava plenamente. Ferrão baixou os papéis. Ficou olhando para a lamparina por um tempo. Depois, olhou para Isaura. Você é a herdeira de terra, aqui perto, e Odilon sabia disso antes de você saber. Isaura ficou de boca aberta. As palavras demoraram. Não pode ser. Está escrito aqui. Assinado e reconhecido em cartório de Teresina. Ferrão colocou os papéis na mesa entre eles. A história que ele contou para a cidade de que você roubou e mentiu era a história que ele precisava que a cidade acreditasse, para que você nunca tivesse respaldo suficiente para reivindicar o que é seu. O ar na cozinha ficou pesado, como antes de temporal. Isaura se sentou devagar, como se as pernas não aguentassem mais o peso que havia caído nelas. Olhou para os papéis sem tocá-los, como se tivesse medo de que desaparecessem se tocasse. Meu pai, o tropeiro sabia? Soube antes de morrer, disse Marcelino com voz embargada. Guardou o que pode para você não ficar de mãos vazias se um dia chegasse ao fundo do poço. Ela fechou os olhos e ficou assim por um longo tempo. Quando os abriu, havia algo diferente neles. A dor ainda estava lá, mas debaixo dela havia uma firmeza nova. O tipo de firmeza que nasce quando a injustiça finalmente tem nome e a verdade finalmente tem papel. Então, agora a gente tem o que precisa, disse ela com aquela voz baixa que tremia, mas não quebrava. Temos, confirmou Ferrão. Na manhã seguinte, quando a cidade de São Roque do Sertão ainda estava acordando, com o cheiro de café e pão passando pelas frestas das janelas e os cachorros latindo para o sol que começava a esquentar, Ferrão cavalgou sozinho pela rua principal. Carvão com os cascos batendo firme no chão de pedra. Não havia pressa no andar, mas havia uma direção que não dobrava. Entrou no armazém de seu Agripino, onde os homens se reuniam pela manhã. O murmúrio de conversa morreu quando ele cruzou a soleira. Estava presente seu Agripino, 3 fazendeiros vizinhos, o padre Bento, 2 vereadores, o escrivão Leocádio e Odilon Prado Vasconcelos, que estava de costas e que se virou devagar, com aquele sorriso de quem achava que a ordem do juiz havia resolvido o problema. O sorriso morreu quando viu o envelope na mão de Ferrão. Peço licença ao seu Agripino e a todos presentes, disse Ferrão com aquela voz baixa que enchia o ambiente como trovão, que não grita, mas ressoa. Vim aqui porque a verdade tem o direito de ser ouvida no mesmo lugar onde a mentira foi contada. Odilon se adiantou, os ombros erguidos. Que absurdo é esse? Você não tem nenhuma autoridade aqui. Esta moça... Interrompeu Ferrão, e o tom não era grito, era mais pesado que grito. Chama-se Isaura Bento das Neves. É filha reconhecida de Eduardo Bento Cordeiro, fazendeiro de Teresina, falecido há 2 anos. E é herdeira legítima das terras do engenho Bom Jesus. Fez uma pausa, e no silêncio que se seguiu, a respiração de Odilon foi audível.
Terras essas que você registrou no seu nome mediante documento falso, meses após a morte do dono, antes que a herdeira fosse notificada. O burburinho começou como vento antes de chuva. Agripino baixou o copo de café. O padre Bento fechou o terço que segurava. O escrivão Leocádio, que entendia de papel e de lei, olhou para o envelope com uma expressão que ia de dúvida para a gravidade em poucos segundos. É mentira, disse Odilon, mas a voz havia perdido a certeza. Ficou mais alta, o que naquele contexto não ajudou. Essa moça é louca, inventou tudo, e esse homem tem o testamento original, disse Ferrão. A carta do escrivão de Teresina e uma carta própria do tropeiro Joaquim das Neves, reconhecida por 2 testemunhas, descrevendo como a fraude foi feita. Colocou os papéis na mesa à vista de todos. Escrivão Leocádio, o senhor sabe ler registro de cartório. Me faz o favor de conferir. Leocádio pegou os papéis com mãos que não tremiam, mas que estavam visivelmente cautelosas. Leu em silêncio por um tempo que pareceu longo demais. Depois, baixou os papéis e olhou para os presentes com uma seriedade que não deixava dúvida. Os documentos parecem legítimos. Vou precisar confirmar em cartório, mas a autenticidade do registro de Teresina é difícil de questionar aqui. Odilon ficou branco. Olhou de um lado para o outro, buscando algum aliado nos rostos que o cercavam. O que encontrou foram olhos que evitavam o dele ou que o encaravam com uma expressão nova, aquela expressão de quem está revisando o que pensava saber sobre alguém. Isso não vai ficar assim, disse ele, apontando o dedo para Ferrão. Vai não, concordou Ferrão com uma calma que era quase suave. Vai ficar muito diferente do que estava. E aquelas foram as últimas palavras que Odilon Prado Vasconcelos disse como homem livre naquele armazém, porque o delegado Arlindo entrou pela porta 3 minutos depois, chamado pelo escrivão Leocádio, que havia mandado recado antes mesmo que a conversa terminasse. E o sorriso que Leocádio tinha no rosto quando o delegado entrou era o sorriso de alguém que havia esperado muito tempo para ver certos acertos. Naquele momento, quando a verdade finalmente brilhou mais forte do que qualquer mentira que o coronel havia construído, não havia mais como negar o que todos ali sentiam. Isaura Bento das Neves não era o que a cidade a julgara ser. E Benedito Ferro Cavalcante não era apenas o homem que a encontrou na estrada. Era o homem que escolheu ficar ao lado dela antes de saber de qualquer herança, de qualquer verdade. Era o homem que ficou firme quando todos os outros viraram as costas. E isso, naquele sertão de 1911, onde homem se media mais pelo que fazia do que pelo que falava, dizia mais sobre o caráter de um sujeito do que qualquer reputação que a cidade pudesse costurar. O delegado Arlindo não perdeu tempo. Odilon Prado Vasconcelos foi levado ainda naquela tarde, acusado de falsificação de documentos cartoriais, apropriação ilegal de herança e calúnia documentada. As terras do engenho Bom Jesus, que ele havia cultivado por 2 anos com dinheiro que não era dele, foram imediatamente seladas por ordem judicial. 2 homens que haviam assinado documentos fraudulentos como testemunhas foram identificados pelo escrivão Leocádio e também chamados para prestar contas. O juiz da comarca, compadre de Odilon, que havia assinado a ordem forjada contra Isaura, recebeu cópia dos documentos originais por via do escrivão e teve a sabedoria, ou talvez o medo, de se retratar rapidamente. A ordem contra Isaura foi cancelada. O caso foi remetido para o Tribunal de Teresina, onde um juiz sem compadrio, com ninguém da região, julgaria o mérito. Semanas depois, a sentença chegou. 10 anos de prisão para Odilon, restituição de todas as terras fraudadas à herdeira legítima, cancelamento de todos os registros forjados e uma nota formal do cartório de Teresina confirmando a autenticidade do testamento de Eduardo Bento Cordeiro.
São Roque do Sertão ficou quieta por dias, com aquele silêncio específico de quem está digerindo vergonha coletiva. As mesmas línguas que haviam repetido as mentiras de Odilon como verdade, agora ficavam mais curtas, mais cautelosas. A comadre Zulmira, dizem, ficou 3 dias sem aparecer na bodega. E então, um por um, foram chegando até a Pedra Bruta. Alguns com a cabeça baixa, outros com doces na mão, outros apenas com palavras tropeçantes de quem não sabe direito como se pede desculpa por ter acreditado na mentira que condenava alguém injustamente. Isaura os recebeu com uma dignidade serena que desconcertava. Não havia amargura no rosto dela. Havia algo mais maduro e mais difícil que amargura. Havia a paz de quem passou pelo fundo e subiu. Eu entendo que vocês acreditaram no que ouviram, disse ela a cada pessoa que aparecia. A mentira bem contada é difícil de não engolir, mas agora vocês sabem a verdade. E isso é o suficiente para mim. Ferrão assistia àquelas conversas de longe, encostado no mourão do curral ou no batente da porta, com aquela expressão que os que o conheciam bem sabiam interpretar. Não era orgulho, era admiração. A espécie de admiração silenciosa que surge quando você descobre que a pessoa que está ao seu lado é mais forte e mais generosa do que você já havia imaginado. Numa tarde de semana, depois que tudo havia se assentado, o céu estava de uma cor que o sertão raramente oferece, aquele azul profundo de fim de tarde que não tem nuvem, só luz dourada caindo sobre a terra vermelha. O velho ipê no centro da fazenda, aquele que havia secado nos anos do luto de Ferrão, exibia os primeiros cachos de flores amarelas nas pontas dos galhos tímidos ainda, mas presentes. Ferrão foi encontrar Isaura na varanda. Ela estava olhando para o ipê com uma expressão que ele não sabia nomear, mas que reconhecia. Aquela expressão que as pessoas têm quando estão guardando algo dentro de si para não deixar escapar antes da hora. Ele ficou de pé ao lado dela por um tempo. Então disse com a voz mais baixa do que o habitual: "Tenho uma coisa para te dizer." Ela se virou para ele. Ferrão demorou um momento, como quem mede o peso do que está prestes a carregar para fora depois de tanto tempo guardado. Então disse: "Eu não te quero por pena, nem por gratidão, nem por herança nenhuma, que aliás é sua e sempre foi, e nunca teve nada a ver com o que eu sinto." Fez uma pausa em que o vento mexeu nas flores amarelas do ipê. "Te quero porque você é a primeira pessoa, depois da minha mãe, que me viu. Não o Ferrão que a região teme, não o fazendeiro que vale terra. Eu, o homem que também precisou de caldo de galinha e de silêncio certo num momento difícil." A voz não falhou, mas chegou perto. "E se você quiser ir embora, tomar conta das suas terras, das suas heranças, da sua vida, eu entendo e eu desejo sorte verdadeira. Mas se você ficar, quero que fique do meu lado, não por necessidade, por escolha." Isaura ficou olhando para ele por um longo tempo. O ipê balançou. Uma garça passou alto no céu dourado. Do curral, o mugido distante do gado chegou como fundo de cena para um momento que nenhum dos dois esqueceria. "Eu não estou indo embora dessa vez", disse ela afinal, com uma firmeza que não precisava de volume para ser sentida. "Não porque não tenho para onde ir, tenho minhas terras, tenho recursos agora, tenho escolha de verdade, talvez pela primeira vez na vida." Uma lágrima desceu pelo canto do olho e ela não fez gesto de enxugar. "Mas a escolha que eu faço é ficar. Não como hóspede, não como alguém que deve favor. Como mulher que escolheu o lugar onde quer construir o que ainda falta construir." Ferrão segurou o rosto dela com as 2 mãos. Aquelas mãos grandes e ásperas que haviam carregado sua vida de volta de uma estrada de terra, e a olhou nos olhos com uma intensidade que não precisava de mais palavra. E quando os lábios dele se encontraram pela primeira vez, sob o ipê que floria de novo, foi um beijo demorado e gentil, do tipo que não é começo,
porque o começo já havia acontecido semanas atrás, numa xícara de caldo e num silêncio respeitoso. Era confirmação, era chegada. Marcelino, que havia saído do galpão naquele exato momento por acidente, parou no meio do terreiro, olhou para os dois debaixo do ipê, fechou os olhos por um segundo e sorriu do jeito que só sorri quem viveu muito e sabe quando as coisas estão se encaixando direito. Casaram-se 6 semanas depois, numa manhã de sábado, com o céu de outubro clareando rápido e cheiro de terra molhada no ar, porque na véspera havia caído a primeira chuva de verdade em 2 anos. Uma chuva que o sertão inteiro havia esperado como graça. Aquela chuva que vem pesada e mansamente ao mesmo tempo, que bate no telhado de zinco com um ruído de tambor generoso e afoga o capim seco em menos de 1 hora. No dia seguinte, o pasto estava verde como coisa recém-inventada, e os passarinhos cantavam mais alto do que o costume, como se soubessem que havia razão para isso. Debaixo do velho ipê, que agora estava coberto de flores amarelas do tronco até as pontas mais finas dos galhos, o Padre Bento celebrou a cerimônia com a voz que tremia levemente, não de velhice, mas de emoção. Isaura usava um vestido de algodão branco que Gertrudes, a parteira, havia costurado com linha de seda trazida de Teresina, com um chale azul claro sobre os ombros. O mesmo chale de Dona Josefina que Ferrão havia colocado sobre ela na primeira noite fria. Ele usava camisa branca, chapéu segurado na mão e uma expressão que a cidade de São Roque do Sertão nunca havia visto no rosto do Ferrão: paz. Marcelino foi padrinho. Toinho e Davi puseram roupas de festa que nunca haviam usado. A comadre Zulmira apareceu com um bolo de milho e ficou no fundo, com os olhos vermelhos de choro que ela chamava de alergia ao capim verde. Seu Agripino trouxe cachaça de qualidade para os homens e limonada para as mulheres. O escrivão Leocádio veio de paletó e levou a mulher. Até os fazendeiros que haviam virado as costas durante a pressão de Odilon apareceram, com o chapéu na mão e o olhar de quem sabe que deve mais do que pode pagar. Quando o Padre Bento perguntou se havia algum impedimento, o silêncio que se seguiu não foi o silêncio do medo, foi o silêncio do assentamento. Todos ali sabiam que não havia impedimento. Havia apenas 2 destinos que haviam tomado caminhos errados por muito tempo e que finalmente, naquele sertão que tanto havia testado os 2, chegavam ao mesmo ponto. Os votos foram simples, como tudo que era verdadeiro naqueles 2. Ferrão disse: "Te prometo o que sempre prometi, que enquanto eu tiver este rancho, você vai ter um lugar onde é vista. E agora te prometo que esse lugar é também o seu, para sempre." Isaura disse: "Te prometo que você não vai mais habitar o luto sozinho. Prometo que a casa vai ter voz e o rancho vai ter calor. E prometo que serei a primeira pessoa a te ver todo dia sem medo." A chuva tinha deixado os galhos do ipê reluzentes e pesados de flores. Quando o padre declarou a união, uma pétala amarela soltou de um galho alto e caiu entre os 2, com aquela leveza de coisa que a natureza às vezes oferece nos momentos certos, como se o próprio sertão tivesse decidido celebrar também. 3 meses depois, numa tarde de vento, cheirando a terra molhada, enquanto Ferrão vistoriava o pasto verde que a chuva havia ressuscitado, Isaura foi encontrá-lo no campo com um sorriso diferente no rosto, aquele sorriso que carrega notícia grande dentro. Ele parou quando a viu vindo, porque conhecia cada expressão do rosto dela agora, e aquela era nova. Quando ela chegou perto e disse baixinho: "Vai ter um cavalcante novo no sertão." Ferrão ficou imóvel por um segundo inteiro. Depois levou as mãos às costas dela, a puxou para perto e ficou assim com a testa encostada na dela, respirando devagar, como quem precisa de um momento para caber dentro de si uma felicidade que não estava esperando encontrar. Do alto do ipê,
Uma garça branca pousou na rama mais alta e ficou olhando o pasto verde se esticar até o horizonte. E assim se encerra a história de Benedito Ferro Cavalcante e Isaura Bento das Neves, dois destinos que o mundo havia decidido encerrar antes da hora, e que o sertão, na sua sabedoria áspera, colocou um no caminho do outro, onde havia um homem endurecido pela perda e uma mulher despida de tudo pela maldade alheia, floresceu não só amor, mas a compreensão profunda de que a verdadeira crueldade não está na fome nem na solidão, está no julgamento que se lança sobre quem já está caído. E que um gesto simples, caldo, teto, silêncio respeitoso, pode ser o início da reconstrução de duas vidas que o mundo havia decidido descartar. A história deles ensinou a São Roque do Sertão que a mentira tem perna curta mesmo quando tem coronel por trás, e que o amor que nasce do respeito é mais forte do que qualquer pressão que o medo consegue fabricar. Agora me diz, o que você achou desse final emocionante? Conta pra mim nos comentários. Deixe nos comentários a sua opinião. Ela é muito importante para nós. E se essa história tocou seu coração, deixa o like, porque ele ajuda demais o canal a crescer. Se inscreva no canal e ajude a gente a chegar aos 100 inscritos, porque histórias bonitas como essa você só encontra aqui. Compartilhe o vídeo para que outras pessoas também sintam essa lição de vida tão bonita, porque tem gente por aí que precisa ouvir que ainda é possível recomeçar. E não vai embora agora, clique na próxima história, porque tem muita narrativa emocionante da época esperando por você. Nos vemos lá.